Olá pessoal, me chamo Paulo Caetano, sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, e vou conduzir vocês nesta atividade do 10º Pró-Olímpico. Na atividade de hoje, vamos trabalhar com um problema bastante interessante, que envolve uma pintura dos pontos do plano através da paridade das coordenadas do ponto no plano. Essa pintura interessante foi utilizada por matemáticos do século passado para resolver problemas relacionados à decomposição de polígonos em triângulos de mesma área. Como vocês vão ver, os problemas são bastante interessantes e ainda há muita coisa para se resolver. Estão animados? Bora começar? Nesta atividade, vamos estudar a decomposição de quadriláteros em triângulos de mesma área. Dado um quadrilátero qualquer, sempre é possível recortar esse quadrilátero na quantidade que quisermos de triângulos. Sempre é possível recortar em 2 triângulos, em 3 triângulos, em 7 triângulos, em qualquer quantidade de triângulos. O problema acontece quando todos os triângulos recortados têm que ter a mesma área. A condição de que as áreas dos triângulos recortados devem ser iguais torna o problema de recortar um quadrilátero em triângulos bem difícil e muito interessante. Imaginem que vocês estão com um quadrilátero de papel nas mãos e gostariam de recortar esse quadrilátero em 2025 triângulos de mesma área. Será que é possível? Se for possível, como fazer o primeiro corte? E os demais cortes? Recortar um quadrilátero qualquer em 2025 triângulos de mesma área é um problema bastante complicado. E vamos começar com problemas bem mais simples. Imaginem o problema de recortar o quadrado em 2 triângulos de mesma área. Será que é possível? Se for possível, sim, é possível recortar o quadrado em 2 triângulos de mesma área. Basta cortar por uma de suas diagonais. Aliás, não existe outra maneira de recortar um quadrilátero em 2 triângulos que não seja por uma de suas diagonais. No caso do quadrado, o corte por qualquer uma das diagonais vai gerar 2 triângulos, em que as áreas desses triângulos serão iguais à metade da área do quadrado. Esse problema é bem fácil. Imaginem o problema de recortar o quadrado em 4 triângulos de mesma área. Será que é possível? Se for possível, como devem ser os cortes? Sim, é possível recortar o quadrado em 4 triângulos de mesma área. Basta fazer um primeiro corte por uma das diagonais e, depois, outros 2 cortes começando na metade da diagonal cortada até os vértices opostos. Esses cortes vão gerar 4 triângulos, em que as áreas desses triângulos serão iguais a 1/4
da área do quadrado. Bom, vamos dificultar um pouco. Imagine se o problema for recortar o quadrado em 10 triângulos de mesma área. Será que é possível? Se for possível, como devem ser os cortes? Bom, uma solução é a seguinte. A gente divide uma das diagonais em 5 partes iguais. Depois, a gente faz um corte nessa diagonal, dividindo o quadrado em 2 triângulos. Daí, a gente recorta cada um desses triângulos em 5 triângulos, fazendo os cortes pelos pontos que dividiram a diagonal em 5 partes iguais até o vértice oposto. Assim, vamos obter 10 triângulos de mesma área, pois todos terão como base 1/5 da medida da diagonal e a altura metade da diagonal. Essa maneira de recortar o quadrado resolve o problema para qualquer quantidade par de triângulos de mesma área. Se quisermos recortar o quadrado em uma quantidade par igual a 2k triângulos de mesma área, basta dividir uma diagonal em k partes iguais, depois fazer um primeiro corte pela diagonal que foi dividida, obtendo 2 triângulos, e por fim fazer os demais cortes ligando os pontos que dividiram a diagonal em k partes até o vértice oposto de cada um desses 2 triângulos. Assim, concluímos que sempre é possível recortar o quadrado em uma quantidade par de triângulos de mesma área. Imaginem agora que não temos um quadrado, e sim um polígono do tipo pipa, papagaio ou arraia. Esses polígonos do tipo pipa são obtidos a partir do quadrado, fixando 3 vértices e deixando um vértice solto no prolongamento da diagonal que passa por ele. Se os vértices fixos são os pontos 0, 0, 1, 0 e 0, 1, então o vértice solto é um ponto AA, em que A é um número real positivo. Será que sempre é possível recortar uma pipa com vértice solto em A em quantidades pares de triângulos de mesma área? Sim, é sempre possível recortar uma pipa em qualquer quantidade par de triângulos de mesma área. Basta fazer igual ao que fizemos para o quadrado. Concluímos assim que sempre é possível recortar um quadrado ou uma pipa em qualquer quantidade par de triângulos de mesma área. Acho que vocês já devem estar imaginando qual será o próximo problema. Será que é possível recortar um quadrado ou uma pipa em alguma quantidade ímpar de triângulos de mesma área?
Por exemplo, será que é possível recortar um quadrado em 3 triângulos de mesma área? Se for possível, como será que devem ser os cortes? Vou aguardar uns segundinhos para vocês pensarem. Um primeiro corte possível é começar em um lado e terminar em outro lado consecutivo. Esse corte vai recortar o quadrado em um triângulo e um pentágono. O pentágono só pode ser recortado em, no mínimo, 3 triângulos. Daí, vamos obter, no mínimo, 4 triângulos. Logo, não podemos fazer um primeiro corte ligando 2 lados consecutivos. Um outro corte possível é começar em um lado e terminar em outro lado paralelo. Esse corte vai recortar o quadrado em 2 quadriláteros. Cada um dos quadriláteros pode ser recortado em, no mínimo, 2 triângulos. Daí, vamos obter, no mínimo, 4 triângulos. Logo, não podemos fazer um corte ligando 2 lados paralelos. Bom, para dividir um quadrado em 3 triângulos, não podemos fazer corte ligando 2 lados consecutivos, nem 2 lados paralelos. Logo, o primeiro corte tem que, necessariamente, começar em um vértice. Cortando pela diagonal, não vamos conseguir 3 triângulos de mesma área. Não cortando pela diagonal, também não vamos conseguir 3 triângulos de mesma área. Concluímos assim que é impossível recortar o quadrado em 3 triângulos de mesma área. Podemos fazer a mesma pergunta para as pipas. Será que é possível recortar as pipas com vértice solto em A em 3 triângulos de mesma área? Será que é possível para todo valor de A? Será que é possível para alguns valores de A? Se for possível, como será que devem ser os cortes? Se A for igual a 3 meios, a resposta é sim, é possível. Fazemos um primeiro corte pela diagonal menor da pipa, que seria a diagonal do quadrado. Depois, fazemos um segundo corte ligando a metade dessa diagonal até o vértice solto da pipa. Os 2 cortes terão tamanhos iguais ao tamanho da diagonal do quadrado. Os 3 triângulos recortados
terão a mesma base, diagonal do quadrado, e a mesma altura, metade da diagonal do quadrado. Logo, os três triângulos recortados terão a mesma área. É impossível recortar o quadrado em três triângulos de mesma área. Mas é possível recortar a pipa com vértice solto em A igual a 3 meios. Vocês acham que alguém já pensou e resolveu esse problema de recortar quadrados e pipas em quantidades ímpares e triângulos de mesma área? Sim, esse problema foi estudado por muitos matemáticos. Dentre eles, Polmonsky, Elaine Kasimatis e Sherman Stein. Polmonsky demonstrou em 1970 que é impossível recortar o quadrado em qualquer quantidade ímpar de triângulos de mesma área. Esse resultado é conhecido como Teorema de Monsky. 20 anos depois da demonstração do Teorema de Monsky, em 1990, Elaine Kasimatis e Sherman Stein demonstraram que é impossível recortar a pipa com vértice solto em A em qualquer quantidade ímpar de triângulos de mesma área, desde que 2A seja um número par. Na pipa anterior, em que foi possível recortar em 3 triângulos de mesma área, o valor de A era 3 meios e o valor de 2A, 3, um número ímpar. Como será que Monsky, Kasimatis e Stein demonstraram a impossibilidade de se recortar quadrado ou pipa em que 2A é par em quantidades ímpares e triângulos de mesma área? Aliás, 2A pode ser ímpar? E aí, pessoal, gostaram do problema que nós vamos ver hoje? O problema trata do recorte de quadriláteros em triângulos de mesma área. Nem sempre é possível recortar um quadrilátero em triângulos de mesma área. Por exemplo, Polmonsky demonstrou em 1970 que é impossível recortar um quadrado em quantidades ímpares de triângulos de mesma área. Em quantidades pares, sempre é possível. Em 1970, eu tinha 3 anos de idade. Vocês nem eram nascidos ainda. Depois, em 1990, Kasimatis e Stein estenderam o resultado de Monsky para quadriláteros do tipo pipa, que são quadriláteros em que a gente pega o vértice do quadrado e estende esse vértice, desloca esse vértice do quadrado até um ponto de coordenadas AA. Kasimatis e Stein demonstraram que se o dobro de A for par, também é impossível recortar a pipa em quantidades ímpares de triângulos de mesma área. Mas aí a gente pensa, pode ser o dobro de um número A um número ímpar? Né? Nos números inteiros não tem jeito, o dobro de A sempre é um número par. Agora, nos números racionais e nos números reais, isso pode acontecer. Por exemplo, se eu pegar o número racional meio e multiplicar por 2, dá um número ímpar, dá 1. Então, agora, a gente vai ter que entender como é que a gente determina se um número racional ou um número real é par ou ímpar. Mais ainda, nós vamos precisar calcular uma ordem de paridade para os números reais, porque só assim a gente vai conseguir entender a demonstração que Monsky, Kasimatis e Stein fizeram.
Bora lá então entender como que a gente calcula a ordem de paridade dos números racionais e dos números reais? Vamos lá, roda aí! A ordem de paridade de um número é uma forma de atribuir um valor a esse número para medir a quantidade do fator 2 presente no número. Podemos imaginar que a ordem de paridade é uma maquininha que consegue evidenciar o fator 2 de qualquer número. Se um número A entrar na maquininha, ela vai evidenciar o fator 2 presente em A e o resultado que vai sair é um valor A' correspondente à quantidade do fator 2 presente em A. O valor A' que sai da maquininha é a ordem de paridade do número real A. Se a ordem de paridade de A é maior do que zero, então o número A é par. Se a ordem de paridade de A é menor do que ou igual a zero, então o número A é ímpar. Por exemplo, todo número inteiro A diferente de zero se fatora como uma potência de 2 vezes um número P, em que P não é divisível por 2. O expoente dessa potência de 2 é a quantidade do fator 2 presente no inteiro A. Assim, se o número inteiro A diferente de zero entrar na maquininha, o resultado que vai sair é o valor do expoente da potência de 2 presente na fatoração de A. No caso em que A é igual a zero, a quantidade do fator 2 presente em A é infinita, no sentido que qualquer potência de 2 divide A igual a zero. Assim, a ordem de paridade do zero é infinita. O zero é par, pois sua ordem de paridade é infinita, e o infinito é maior do que zero. Menos 2 é par, pois a ordem de paridade de menos 2 é 1, já que menos 2 se escreve como 2 elevado a 1 vezes P igual a menos 1. A ordem de paridade de 4 é 2, já que 2 é maior do que zero. E 4 se escreve como 2 ao quadrado vezes P igual a 1. A ordem de paridade de 24 é 3, e portanto 24 é par, já que 24 se escreve como 2 elevado a 3 vezes P igual a 3. 1 é ímpar, pois sua ordem de paridade é zero. 1 se escreve como 2 elevado a zero vezes P igual a 1. Menos 48 é par, pois a ordem de paridade de menos 48 é 4. Menos 48 se escreve como 2 elevado a 4 vezes P igual a menos 3. A ordem de paridade de 25 é zero, logo 25 é ímpar. 25 se escreve como 2 elevado a zero vezes P igual a 25. Menos 150 é par, pois a ordem de paridade de menos 150 é 1, maior do que zero. Menos 150 se escreve como 2 elevado a 1 vezes P igual a menos 75. Assim, zero é mais par que todos os números. Menos 48 é mais par que 24, pois a ordem de paridade de menos 48 é maior do que a ordem de paridade de 24. 24 é mais par que 4, pois a ordem de paridade de 24 é maior do que a ordem de paridade do 4.
4 é mais par que menos 2, pois a ordem de paridade do 4 é maior do que a ordem de paridade do menos 2. Já o menos 2 é tão par quanto menos 150, pois esses dois números têm a mesma ordem de paridade. Se A é um número racional, da forma m sobre n, então a ordem de paridade de A é a diferença da ordem de paridade do numerador menos a ordem de paridade do denominador. Por exemplo, meio é ímpar, pois a ordem de paridade do meio é menos 1, que é menor ou igual a 0. Já que a paridade de 1 é 0 e que a paridade do 2 é 1. Logo, a paridade de meio é 0 menos 1 igual a menos 1. Menos 5 quartos também é ímpar, pois a ordem de paridade de menos 5 quartos é menos 2, que é menor ou igual a 0. A ordem de paridade do menos 5 é 0, a ordem de paridade do 4 é 2, logo a ordem de paridade do menos 5 quartos é 0 menos 2, que é igual a menos 2. 24 terços é par, pois a ordem de paridade de 24 terços é 3 maior do que 0. A ordem de paridade de 24 é 3, 24 é 3 ao cubo vezes p igual a 3, e a ordem de paridade do 3 é 0. Logo, a ordem de paridade de 24 terços é 3 menos 0, que é igual a 3. Menos 5 sétimos é ímpar, pois a ordem de paridade de menos 5 sétimos é 0. A ordem de paridade do 5 é 0 e a ordem de paridade do 7 é 0. Logo, a ordem de paridade de menos 5 sétimos é 0 menos 0, que é igual a 0. 11 quartos também é ímpar, pois a ordem de paridade de 11 quartos é menos 2, menor ou igual a 0. A ordem de paridade do 11 é 0 e a ordem de paridade do 4 é 2. 11 quartos tem ordem de paridade 0 menos 2 igual a menos 2. Menos 5 quartos é mais ímpar que meio, já que a ordem de paridade de menos 5 quartos é menor do que a ordem de paridade do meio. Já o meio é mais ímpar que menos 5 sétimos, porque a ordem de paridade do meio é menor do que a ordem de paridade de menos 5 sétimos. 11 quartos é tão ímpar quanto menos 5 quartos. A ordem de paridade desses dois números são iguais. Um exercício que vocês irão fazer é mostrar que, para dois números racionais x e y, valem as seguintes propriedades de ordem de paridade. A primeira propriedade diz que a ordem de paridade do produto é a soma das ordens de paridade dos fatores. A segunda propriedade diz que a ordem de paridade de uma soma é sempre maior ou igual que a ordem de paridade de qualquer uma das parcelas. A terceira propriedade diz que quando eu tenho dois números em que um deles tem uma ordem de paridade menor do que o outro, então a ordem de paridade da soma é a ordem de paridade da menor parcela. Vamos ver alguns exemplos de utilização dessas propriedades. Se x é igual a 2 terços, a ordem de paridade de x é 1, já que a ordem do 2 é 1 e a ordem do 3 é 0, 1 menos 0 é 1. Se y é igual a 1/8, então a ordem de paridade do y é menos 3, já que a ordem de paridade do 1 é 0, a ordem de paridade do 8 é 3, 0 menos 3 é menos 3. O produto de x por y vai dar 2 sobre 24, ou seja, 1/12.
A ordem de paridade de 1/12 é menos 2, já que a ordem de paridade do 1 é 0 e a ordem de paridade do 12 é 2. 12 é 2 ao quadrado vezes π igual a 3. Logo, a ordem de paridade de 1/12 é 0 menos 2, que é menos 2. Observe que a ordem de paridade do produto é a soma das ordens de paridade dos fatores. Menos 2 é 1 mais menos 3. Se x for igual a 5/4, ou melhor, se x for igual a 3/4 e y for igual a 5/4, então x e y possuem a mesma ordem de paridade, menos 2. Observe que a soma de x mais y é 8/4, que é igual a 2. Logo, a ordem de paridade da soma é 1. Observe que a ordem de paridade da soma é maior do que a ordem de paridade das parcelas. Se x agora for 5/4 e y for igual a 3/2, então a ordem de paridade do x é menos 2 e a ordem de paridade do y é menos 1. Logo, a ordem de paridade do x é menor do que a ordem de paridade do y. A soma de x mais y vai ser 5/4 mais 6/4, que é 11/4. E a ordem de paridade de 11/4 é menos 2. Observe que a ordem de paridade da soma ficou igual à ordem de paridade da menor parcela, a do x. A ordem de paridade dos números irracionais é determinada de forma que as três propriedades acima que valem para os racionais continuem válidas para todos os números racionais e irracionais. Por exemplo, se A é igual a raiz de 2, então a ordem de paridade de raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual à ordem de paridade do 2, é 1. Pela propriedade 1, a ordem de paridade de raiz de 2 vezes raiz de 2 tem que ser 2 vezes a ordem de paridade do raiz de 2. Logo, a ordem de paridade do raiz de 2 tem que ser igual a meio, que é maior do que 0. Portanto, A igual a raiz de 2 é par, porque sua ordem de paridade é meio maior do que 0. Se A é igual a raiz de 3, então a ordem de paridade de raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes a ordem de paridade do raiz de 3. Por outro lado, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, cuja ordem de paridade é 0. Logo, a ordem de paridade de raiz de 3 é igual a 0. Assim, A igual a raiz de 3 é ímpar, porque sua ordem de paridade é menor ou igual a 0. Como a ordem de paridade de raiz de 2 é meio e a ordem de paridade de raiz de 3 é 0, a ordem de paridade de raiz de 3 é menor do que a ordem de paridade de raiz de 2. Logo, se nós somarmos raiz de 2 mais raiz de 3, a ordem de paridade dessa soma vai ser a ordem de paridade da menor parcela, no caso, raiz de 3. Portanto, a ordem de paridade de raiz de 2 mais raiz de 3 é 0. Logo, raiz de 2 mais raiz de 3 é ímpar, porque sua ordem de paridade é menor ou igual a 0. Como exercício, vou deixar para vocês a seguinte tarefa. Sejam x1 igual a 1 menos raiz de 17 e x2 igual a 1 mais raiz de 17. Esses valores x1 e x2 são raízes da equação do segundo grau x² menos 2x menos 16 igual a 0.
A primeira coisa que vocês vão ter que explicar é porque a ordem de paridade de x1 tem que ser igual a 4 menos a ordem de paridade do x2. A segunda coisa que vocês vão ter que explicar é porque x1 e x2 satisfazem essas três equações abaixo. Por fim, vocês vão ter que explicar por que x1 e x2 são ambos pares com ordens de paridade sendo iguais a 1 ou 3. Voltemos agora ao problema do quadrado e da pipa. Como será que Monsky, Casemates e Stein usaram a ordem de paridade para demonstrar a impossibilidade de se recortar o quadrado ou a pipa em quantidades ímpares de triângulos de mesma área? Pessoal, agora que nós já sabemos calcular a ordem de paridade de um número real, vai ser possível entender a pintura que Paul Monsky fez no plano cartesiano para conseguir demonstrar a impossibilidade de se recortar um quadrado em quantidades ímpares de triângulo de mesma área. Ele pintou cada ponto do plano de uma cor, através da ordem de paridade das coordenadas. É isso que nós vamos ver agora, beleza? Roda aí! Vamos pintar os pontos do plano de branco, de preto ou de vermelho, dependendo da ordem de paridade da coordenada xy do ponto. Um ponto xy vai ser pintado de branco quando x e y são pares, ou seja, quando a ordem de paridade de x for maior do que zero e a ordem de paridade de y também for maior do que zero. Um ponto xy será pintado de preto quando x for ímpar e tão ou mais ímpar do que y. Isso significa que a ordem de paridade de x tem que ser menor ou igual a zero e também que a ordem de paridade de x tem que ser menor ou igual do que a ordem de paridade de y. Por fim, vamos pintar um ponto xy do plano de vermelho quando a coordenada y for ímpar e mais ímpar do que a coordenada x. Isso significa que a ordem de paridade de y tem que ser menor ou igual a zero e também que a ordem de paridade de y tem que ser menor do que a ordem de paridade de x. Essa é a maneira que vamos pintar os pontos do plano de preto, branco ou vermelho. Vamos ver a pintura de alguns pontos. A origem, que é o ponto 0, 0, será um ponto branco. Observe que a coordenada 0 tem ordem de paridade infinita, portanto maior do que 0. Logo, as duas coordenadas são pares e, portanto, a origem 0, 0 é um ponto branco. Já o ponto 1, 0 no eixo horizontal será pintado de preto. Observe que a ordem de paridade do 1 é 0, portanto, 1 é um valor ímpar. E a ordem de paridade do 0 é infinita. Logo, a ordem de paridade do x é menor ou igual que a ordem de paridade do y. E como a ordem de paridade do x é menor ou igual a zero, esse ponto será pintado de preto. O ponto 1, 0 é um ponto da forma primeira coordenada ímpar, segunda coordenada par. Por isso que ele é pintado de preto. Já o ponto raiz de 2, 0 no eixo horizontal, será pintado de branco, porque raiz de 2 é um número par. Sua ordem de paridade é meio maior do que zero. Logo, raiz de 2, 0 é um ponto em que as coordenadas são pares.
Portanto, o ponto raiz de 2, 0 é um ponto branco. Já o ponto meio, 0 no eixo x será pintado de preto. Observe que a coordenada meio, que é a coordenada x, é ímpar, porque sua ordem de paridade é negativa, é -1. Portanto, esse ponto será pintado de preto, já que a ordem de paridade do x é menor ou igual a 0 e a ordem de paridade do x é menor do que a ordem de paridade do y. No eixo horizontal, ou seja, em pontos da forma x0, o ponto vai ser pintado de branco toda vez que x for par, porque aí as duas coordenadas serão pares. E o ponto será pintado de preto toda vez que x for ímpar, porque a primeira coordenada x será ímpar e menor do que a paridade, a ordem de paridade da segunda coordenada. Já o ponto 0, 2/3 no eixo vertical vai ser pintado de branco. Por quê? As duas coordenadas são pares. A primeira coordenada 0 é par e a segunda coordenada 2/3 também é par. A ordem de paridade de 2/3 é maior do que 0. Já o ponto 0, 5/4, também no eixo vertical, será pintado de vermelho. A primeira coordenada é par, mas a segunda coordenada é ímpar. A ordem de paridade de 5/4 é -2, que é menor do que 0. Logo, esse ponto vai ser pintado de vermelho. O ponto também de coordenadas 0, raiz de 3 no eixo vertical vai ser pintado de vermelho. A primeira coordenada é par e a segunda coordenada, raiz de 3, tem ordem de paridade 0, portanto é um número ímpar. Logo, 0, raiz de 3 no eixo vertical é pintado de vermelho. No eixo vertical, os pontos vão ser ou branco ou vermelho, dependendo da paridade da segunda coordenada y. Se y for par, o ponto será branco. Se o y for ímpar, o ponto será vermelho. O ponto 1, 2/3 vai ser pintado de preto. Observe que a primeira coordenada é ímpar e a segunda coordenada é par. Isso faz com que a primeira coordenada tenha ordem de paridade menor ou igual que 0 e a segunda coordenada tenha ordem de paridade maior ou igual que a ordem da primeira coordenada. Portanto, o ponto é pintado de preto. Já o ponto 1, 5/4 será pintado de vermelho. As duas coordenadas são ímpares, já que a ordem de paridade de 1 é 0 e a ordem de paridade de 5/4 é -2. Porém, a ordem de paridade da segunda coordenada é menor do que a ordem de paridade da primeira coordenada. Por isso, esse ponto será pintado de vermelho. O ponto 1, raiz de 3, será pintado de preto. As duas coordenadas são ímpares. Porém, as duas coordenadas têm ordem de paridades iguais a 0. Logo, esse ponto será pintado de preto, porque a primeira coordenada tem ordem de paridade menor ou igual a 0, e a segunda coordenada e a primeira coordenada têm ordem de paridades iguais. O ponto meio, 2/3, será pintado de preto. Observe que a primeira coordenada é ímpar, com ordem de paridade -1, e a segunda coordenada é par, com ordem de paridade 1. Logo, esse ponto será pintado de preto, porque a primeira coordenada é ímpar, ordem de paridade menor ou igual que 0, e a segunda coordenada tem ordem de paridade maior ou igual do que a ordem de paridade da primeira coordenada. O ponto meio e 5/4 será pintado de vermelho. As duas coordenadas são ímpares, porém, a ordem de paridade da segunda coordenada
é menor do que a ordem de paridade da primeira coordenada. Portanto, esse ponto vai ser pintado de vermelho. O ponto meio raiz de 3 será pintado de preto. Ambas as coordenadas são ímpares, porém a ordem de paridade da primeira coordenada será menor do que a ordem de paridade da segunda coordenada. Por isso, esse ponto vai ser pintado de preto. O ponto raiz de 2, 2/3, será pintado de branco. Ambas as coordenadas são pares. A ordem de paridade de raiz de 2 é meio e a ordem de paridade de 2/3 é 1, ambos números maiores do que 0. O ponto raiz de 2, 5/4 será pintado de vermelho, porque a primeira coordenada é par e a segunda coordenada é ímpar. Logo, a ordem de paridade da segunda coordenada é menor ou igual a 0 e a ordem de paridade da primeira coordenada é maior do que a ordem de paridade da segunda coordenada. Por isso, esse ponto é pintado de vermelho. O ponto raiz de 2 e raiz de 3 também é pintado de vermelho. A primeira coordenada é par. Raiz de 2 tem ordem de paridade meio positiva, portanto é par. Raiz de 3 é ímpar. A ordem de paridade de raiz de 3 é 0. Logo, esse ponto será pintado de vermelho porque a ordem de paridade da segunda coordenada é menor ou igual que 0 e a ordem de paridade da primeira coordenada é maior do que a ordem de paridade da segunda coordenada. Temos, assim, uma maneira de pintar todos os pontos do plano observando a ordem de paridade das coordenadas do ponto. Para que será que serve essa pintura do plano através de uma ordem de paridade? E onde será que entra o fato do dobro de um número ser ímpar nessa pintura? E aí, pessoal, gostaram da pintura do plano de preto, branco e vermelho? Pois é, o que nós vamos ver agora são resultados relacionados a essa pintura. Nós vamos ver um primeiro teorema que é muito interessante. O teorema diz respeito a triângulos coloridos. O que é um triângulo colorido? É um triângulo que possui os vértices das 3 cores que nós pintamos o plano. Ou seja, um vértice é branco, um vértice é preto e um vértice é vermelho. Nós vamos demonstrar que todo triângulo colorido possui o dobro de sua área ímpar. Isso é surpreendente. Vamos ver como que é essa demonstração. Roda aí! O teorema do triângulo colorido diz que o dobro da área de qualquer triângulo colorido com vértices branco, preto e vermelho é sempre ímpar. Ou seja, a ordem de paridade do dobro da área do triângulo colorido é sempre um valor menor ou igual a 0. Antes de demonstrar, vamos ver um exemplo. No nosso exemplo, nós temos um triângulo colorido. O vértice branco tem coordenadas 2, 2, ambas pares. O vértice preto tem a primeira coordenada ímpar, igual a 11, e a segunda coordenada par, igual a 2. Já o vértice vermelho tem a primeira coordenada par, igual a 4, e a segunda coordenada ímpar, igual a 9. A área desse triângulo é calculada pela fórmula de metade da base vezes a altura. A base é a diferença dos valores das coordenadas horizontais, ou seja, 11 menos 2. A altura é a diferença dos valores das coordenadas verticais, ou seja, 9 menos 2. Assim, a área desse triângulo colorido é igual a metade de 11 menos 2, que é 9, vezes 9 menos 2, que é 7. Ou seja,
a área do triângulo colorido é a metade de 63. O dobro da sua área, então, é 63, um número ímpar. Vamos agora ver a demonstração do teorema do triângulo colorido. Temos aqui um triângulo com vértices branco, preto e vermelho. As coordenadas do vértice branco são pares, ou seja, a ordem de paridade das duas coordenadas é maior do que zero. O vértice preto tem coordenadas xp e yp, em que xp é ímpar, possui ordem de paridade menor ou igual a zero, e a ordem de paridade de xp é menor ou igual que a ordem de paridade de yp. O vértice vermelho tem coordenadas xv e yv, em que a coordenada yv é ímpar e a ordem de paridade da coordenada yv é menor do que a ordem de paridade de xv. Para calcular a área do triângulo T, nós vamos primeiro calcular a área do quadrilátero ao qual ele está inscrito, e depois subtrair a área de 3 triângulos complementares ao triângulo T para formar o quadrilátero. A área do quadrilátero é dada pela base vezes a altura, em que a base é a diferença de xv menos xp e a altura é a diferença de yb menos yv. A área do triângulo T1 é metade da base vezes a altura, em que a base é a diferença da coordenada xv menos xp e a altura é a diferença da coordenada yp menos yv. A área do triângulo T2 também é metade da base vezes a altura, em que a base é a diferença da coordenada xv menos xb e a altura é a diferença da coordenada yb menos yv. A área do triângulo T3, também metade da base vezes a altura, é calculada pela base sendo a diferença da coordenada xb menos xp e a altura a diferença da coordenada yb menos yp. Assim, a área do triângulo T se expressa como uma soma ou subtração de 16 parcelas, envolvendo as coordenadas dos vértices branco, preto e vermelho. Algumas dessas parcelas vão se cancelar. Por exemplo, metade de xp yp aparece tanto no triângulo T1 com sinal positivo, quanto no triângulo T3 com sinal negativo. Outras parcelas que se cancelam é metade de xb yb, que aparece no triângulo T2 com sinal positivo e no triângulo T3 com sinal negativo. Também se cancelam as parcelas xv e yv, que no quadrilátero aparece com sinal negativo, no triângulo T1 com sinal positivo, sendo metade do valor, e no triângulo T2 com sinal positivo, sendo metade do valor. Após os cancelamentos, observamos que a área do triângulo T se expressa através de somas e diferenças de 9 parcelas, em que cada parcela é um produto que mistura as coordenadas dos vértices branco, preto e vermelho. Podemos agora realizar as somas das parcelas iguais. Por exemplo, xpyv aparece com uma unidade menos meia unidade. Já a parcela xpyb aparece com menos uma unidade mais meia unidade. Já a parcela xvyb aparece com uma unidade menos meia unidade.
Realizadas essas somas, chegamos à conclusão que a área do triângulo T será expresso por metade de xp vezes yv, menos metade de xv yp, mais metade de xb yp, menos metade de xp yb, mais metade de xv yb, menos metade de xb yv. Como queremos o dobro da área do triângulo, essas metades vão passar para o outro lado, duplicando a área do triângulo T. Assim, o dobro da área do triângulo é calculado pela soma ou subtração de 6 parcelas, em que cada parcela comparece coordenadas dos pontos branco, preto e vermelho. Nós precisamos agora calcular a ordem de paridade do dobro da área do triângulo. Para fazer isso, nós vamos mostrar que a ordem de paridade da primeira parcela xpyv é a menor de todas. E aí nós vamos usar a propriedade 3 da ordem de paridade, que fala que quando eu tenho uma soma ou subtração, a ordem de paridade da soma ou subtração é a ordem da menor parcela. Vamos começar comparando a ordem de paridade das duas primeiras parcelas. De acordo com a propriedade 1, a ordem de paridade do produto xpyv é a soma das ordens de paridade de xp mais a ordem de paridade de yv. Agora, a ordem de paridade de xp é menor ou igual à ordem de paridade de yp, pelo fato do ponto P ser preto. Por outro lado, a ordem de paridade de yv é menor do que a ordem de paridade de xv. Assim, a ordem de paridade de xp mais a ordem de paridade de yv é menor do que a ordem de paridade de yp mais a ordem de paridade de xv. A soma dessas ordens de paridade é a ordem de paridade do produto, xv-yp, de acordo com a propriedade 1. Logo, a gente conclui que a ordem de paridade da primeira parcela é menor do que a ordem de paridade da segunda parcela. Vamos ver agora a comparação entre as ordens de paridade da primeira e da terceira parcela. Observe que, como antes, a ordem de paridade de xpyv é a soma das ordens de paridade de xp com a ordem de paridade de yv. Agora, a ordem de paridade de xp é menor ou igual a zero e também é menor do que a ordem de paridade de yp, menor ou igual. Já a ordem de paridade de yv é menor ou igual a zero, portanto menor do que a ordem de paridade de xb, que é maior do que zero. Assim, a gente conclui que a soma das ordens de paridade de xp com a ordem de paridade de xv é menor do que a ordem de paridade de yp com a ordem de paridade de xb. A soma da ordem de paridade de xp mais a ordem de paridade de xb é igual à ordem de paridade do produto, de xb por yp, é a propriedade 1 de ordem de paridade. Com isso, concluímos que a ordem de paridade da primeira parcela é menor do que a ordem de paridade da terceira parcela. Vamos comparar agora a primeira parcela com a quarta parcela. Observe que a ordem de paridade yv é menor ou igual a zero, e a ordem de paridade de yb é maior do que zero. Portanto, a soma das ordens de paridade de xp com yv vai ser menor do que a soma da ordem de paridade de xp com a ordem de paridade de yb. Assim, a gente conclui que a ordem de paridade da primeira parcela também é menor do que a ordem de paridade da quarta parcela. Vamos comparar agora a ordem de paridade da primeira parcela com a quinta parcela. A ordem de paridade de xp é menor ou igual a zero, e a ordem de paridade de yb é maior do que zero.
Por outro lado, a ordem de paridade de YV é menor do que a ordem de paridade de XV. Isso garante que a ordem de paridade da primeira parcela é menor do que a ordem de paridade da quinta parcela. Por fim, vamos comparar a ordem de paridade da primeira e da sexta parcela. A ordem de paridade de XP é menor ou igual a zero, portanto menor do que a ordem de paridade de XB, que é maior do que zero. Isso garante que a ordem de paridade da primeira parcela é menor do que a ordem de paridade da sexta parcela. Com isso, nós concluímos que das 6 parcelas que compõem o cálculo do dobro da área do triângulo, a primeira parcela é a que tem menor ordem de paridade. Logo, pela propriedade 3, a ordem de paridade do dobro da área do triângulo vai ser igual à ordem de paridade da primeira parcela. Agora, a ordem de paridade da primeira parcela é a ordem de paridade de XP mais a ordem de paridade de YV. Como a ordem de paridade dessas duas parcelas é menor ou igual que zero, segue que a ordem de paridade da soma também é menor ou igual que zero. Com isso, nós concluímos que o dobro da área do triângulo T tem ordem de paridade menor ou igual que zero, ou seja, 2T, a área de 2T é ímpar. E assim demonstramos o teorema do triângulo colorido. Então, nós temos que o dobro da área de qualquer triângulo colorido é sempre ímpar. E quais são as consequências disso? E aí, pessoal, gostaram do teorema do triângulo colorido? Surpreendente, né? O dobro da área de qualquer triângulo colorido é um número ímpar. Agora, será que isso traz consequências para o plano colorido? Vai trazer sim. A primeira delas, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, é que qualquer reta no plano colorido só pode ter duas cores. Eu não posso ter 3 cores numa reta, também nos segmentos. Daí nós vamos conseguir, então, definir o que são segmentos cromáticos. Segmentos cromáticos são aqueles segmentos que vão possuir extremidades de cores diferentes. E também nós vamos definir o que são polígonos ímpar cromáticos. Os polígonos ímpar cromáticos são aqueles que possuem uma quantidade ímpar de lados cromáticos. E tudo isso vai ser usado para demonstrar o teorema de Monsky e o teorema de Kazimate-Stein. Vamos então progredir mais um pouquinho nessas demonstrações? Roda aí! O teorema das retas bicolores diz que qualquer reta no plano colorido possui pontos de 2 e somente 2 cores. Assim, os pontos de uma reta no plano colorido ou vão ser branco e vermelho, ou branco e preto, ou vermelho e preto. Vamos ver a demonstração desse teorema das retas bicolores. 3 pontos de cores diferentes que estão alinhados determinam um triângulo T de área igual a zero, já que esses 3 pontos estão alinhados. Pelo teorema do triângulo colorido, o dobro da área de T é um número ímpar. Por outro lado, como o triângulo T possui área igual a zero, o dobro da área de T é zero, ou seja, é um número par. Não existe número par e ímpar ao mesmo tempo. Logo, 3 pontos de cores diferentes nunca vão estar alinhados. Portanto, os pontos de uma reta vão ter 2 e somente 2 cores.
Nós vamos chamar um segmento com extremidades de cores diferentes de segmento cromático. Suas extremidades podem ser branca e vermelha, ou branca e preta, ou vermelha e preta. Um segmento com extremidades da mesma cor é um segmento não cromático. Por exemplo, com extremidades brancas, ou com extremidades pretas, ou com extremidades vermelhas. Um ponto no interior de um segmento cromático divide esse segmento em dois segmentos, um cromático e um não cromático. Por exemplo, se as extremidades do segmento forem branca e preta, então um ponto no seu interior pode ser um ponto branco ou um ponto preto, já que a reta que passa pelas extremidades possui pontos de duas cores. Em ambos os casos, nós vamos ter um segmento não cromático e um segmento cromático. O mesmo vai acontecer se as extremidades forem vermelha e branca ou se as extremidades forem preta e vermelha. Um fato importante que vai ser deixado como exercício para vocês e que decorre do que nós vimos acima é que qualquer partição de um segmento cromático gera uma quantidade ímpar de segmentos cromáticos. Um ponto no interior de um segmento não cromático divide esse segmento em dois segmentos, ou ambos cromáticos, ou ambos não cromáticos. Por exemplo, se as extremidades do segmento não cromático forem pretas, um ponto no interior pode ser preto, branco ou vermelho. Se esse ponto for preto, nós vamos dividir o segmento em dois segmentos não cromáticos, ou seja, em nenhum segmento cromático. Se esse ponto for branco ou vermelho, nós vamos dividir esse segmento em dois segmentos cromáticos. O mesmo vai acontecer se as extremidades forem brancas ou se as extremidades forem vermelhas. Um exercício que será deixado para vocês, que também decorre do que vimos acima, é que qualquer partição de um segmento não cromático gera uma quantidade par de segmentos cromáticos. No plano colorido, nós vamos chamar um polígono que possui uma quantidade ímpar de lados cromáticos de polígono ímpar cromático. Por exemplo, o quadrado com extremidades 0, 0 branca, 1, 0 preta, 0, 1 vermelha e 1, 1 preta é um quadrado ímpar cromático, porque ele possui 3 lados cromáticos e 3 é um número ímpar. Já um triângulo, ele vai ser ímpar cromático se e somente se ele for um triângulo colorido, com 3 vértices de cores diferentes. Assim, ele também terá 3 lados cromáticos. Se os vértices do triângulo forem da mesma cor, ele não vai ter lado cromático. E se nós tivermos 2 vértices de uma cor e outro vértice de uma cor diferente, nós vamos ter 2 lados cromáticos. Em ambos os casos, nós vamos ter um número par de lados cromáticos, portanto, o triângulo não será um triângulo ímpar cromático. E aí, pessoal, agora que nós já sabemos o que é um polígono ímpar cromático, que é um polígono que tem uma quantidade ímpar de lados cromáticos, nós vamos conseguir demonstrar um importante teorema que chama lema de Sperner.
Talvez vocês já tenham visto esse lema de Sperner em algum outro contexto, mas no contexto que nós vamos demonstrar aqui, o lema vai falar o seguinte: qualquer decomposição de um polígono ímpar cromático em triângulos vai possuir uma quantidade ímpar de triângulos coloridos. Isso daí é muito bacana. É o que vai permitir a gente demonstrar, por exemplo, que é impossível decompor um quadrado em quantidades ímpares de triângulos de mesma área e que também é impossível decompor as pipas em que 2A é par em quantidades ímpares de triângulos de mesma área. Lema de Sperner. Roda aí! O lema de Sperner, no contexto que estamos trabalhando, diz que qualquer decomposição de um polígono ímpar cromático em triângulos gera uma quantidade ímpar de triângulos coloridos. Vamos ver a demonstração desse lema. Vamos considerar um polígono qualquer ímpar cromático e também uma decomposição qualquer deste polígono em triângulos. As cores dos vértices da decomposição desse polígono em triângulos podem ser quaisquer. No caso, a gente tem aqui uma decomposição feita em quaisquer triângulos. Nós vamos fazer marcas dentro de cada triângulo gerado na decomposição junto aos lados cromáticos. No interior de cada triângulo com 3 vértices de mesma cor, não teremos marcas, porque nós não teremos lados cromáticos nesses triângulos. No interior de cada triângulo com 2 vértices de mesma cor, teremos 2 marcas, porque esses triângulos possuem 2 lados cromáticos. No interior de cada triângulo colorido, com 3 vértices de cores diferentes, teremos 3 marcas, pois cada um desses triângulos possui 3 lados cromáticos. Assim, nós fazemos marcas dentro do polígono. E agora nós vamos ver como contar a quantidade de marcas. Dentro de cada triângulo colorido, há 3 marcas. Dentro de triângulos não coloridos, nós temos 2 marcas ou 0 marcas. Se K é a quantidade de triângulos coloridos, então o total de marcas vai ser um número da forma 3K mais par, já que dentro dos triângulos que não são coloridos, nós temos 2 ou 0 marcas. A soma das marcas dentro dos triângulos que não são coloridos é par, e a soma das marcas dentro dos triângulos coloridos é um número da forma 3K. Vamos então pensar um pouco. K é a quantidade de triângulos coloridos. O total de marcas é 3K mais um número par. Se esse total de marcas é ímpar, então K vai ser ímpar. E para demonstrar o lema de Sperner, basta a gente mostrar que o total de marcas é um número ímpar. Isso nós vamos fazer através de uma maneira diferente de contar as marcas. Junto a cada lado cromático do polígono, o número de marcas é ímpar. Nós vimos anteriormente que qualquer partição em um segmento cromático gera uma quantidade ímpar de segmentos cromáticos. Como a quantidade de lados cromáticos do polígono é ímpar, porque ele é um polígono ímpar cromático, a quantidade de marcas junto aos lados cromáticos do polígono vai ser um número ímpar,
porque vai ser uma soma ímpar de inteiros ímpares. Junto a cada lado não cromático do polígono, o número de marcas é par. Nós vimos que qualquer partição de segmentos não cromáticos geram quantidades pares de segmentos cromáticos. Logo, a quantidade de marcas junto aos lados não cromáticos do polígono é par, vai ser uma soma de inteiros pares. Concluímos assim que o total de marca junto aos lados do polígono é um número ímpar, porque vai ser uma soma de inteiros par com ímpar. Junto aos lados não cromáticos é par, junto aos lados cromáticos é ímpar. Como nós temos uma quantidade ímpar de lados cromáticos, a quantidade de marcas junto aos lados do polígono vai ser uma soma de um número par com um número ímpar, portanto, um número ímpar. Já as marcas que não estão junto aos lados do polígono, ou seja, no interior, vão ocorrer aos pares, porque cada segmento cromático do interior faz parte de dois triângulos, portanto, teremos duas marcas em cada segmento cromático no interior. O total de marcas, então, vai ser a soma de um inteiro par com um inteiro ímpar, já que no interior o total de marcas é par e junto aos lados o total de marca é ímpar. Com isso, nós demonstramos que o total de marcas é ímpar. Isso significa que a quantidade K de triângulos coloridos gerados na decomposição vai ser também um número ímpar. E o lema de Sperner está demonstrado. Observe que pelo lema de Sperner, qualquer decomposição de um polígono ímpar cromático em triângulos gera uma quantidade de triângulos coloridos. Portanto, nós teremos pelo menos um triângulo gerado nessa decomposição colorido. E aí, pessoal, agora nós vamos para o grande finale. Nós vamos demonstrar um teorema que vai resolver tanto o problema de decompor o quadrado numa quantidade ímpar de triângulos de mesma área, quanto o problema das pipas, tá certo? Esse teorema vai se chamar o teorema do polígono ímpar cromático. Nós vamos demonstrar simplesmente que é impossível recortar qualquer polígono ímpar cromático em que o dobro de sua área é par em quantidades ímpares de triângulos de mesma área. E com isso vai sair o teorema de Monsky, o teorema de Casimate e Stein. Beleza? Vamos então para esse grande finale. Roda aí! O lema de Sperner diz que qualquer decomposição de um polígono ímpar cromático em triângulos gera uma quantidade ímpar de triângulos coloridos. Logo, pelo menos um dos triângulos gerado na decomposição vai ser colorido. Se a decomposição for em M triângulos de mesma área, pelo menos um dos triângulos T é colorido. E o dobro da área do polígono vai ser M vezes o dobro da área do triângulo, já que a área do polígono é M vezes a área do triângulo. O polígono foi decomposto em M triângulos de mesma área. Logo, o dobro da área do polígono 2P vai ser M vezes o dobro da área do triângulo 2T, em que T é um triângulo colorido. Pelo teorema do triângulo colorido, 2T é ímpar. Então, 2P é M vezes 2T, com 2T ímpar. Se 2P é par, M tem que ser par. Temos um teorema, então.
Esse teorema vai ser chamado de teorema do polígono ímpar cromático. É impossível recortar um polígono ímpar cromático com o dobro da área par em qualquer quantidade ímpar de triângulos de mesma área. Vamos ver a demonstração novamente. Recorte o polígono em M triângulos. Como o polígono é ímpar cromático, pelo lema de Sperner, pelo menos um dos triângulos T é colorido e 2T é ímpar. Logo, 2P é M vezes 2T, com 2P par e 2T ímpar. Isso significa que M não pode ser ímpar, porque se M for ímpar, multiplicando 2T, que é ímpar, vai dar um número ímpar, não um número par. Assim, concluímos que é impossível recortar um polígono ímpar cromático com o dobro da área par em qualquer quantidade ímpar de triângulo de mesma área. Agora ficou fácil entender o teorema de Monsky. É impossível recortar o quadrado em qualquer quantidade ímpar de triângulos de mesma área. O quadrado é ímpar cromático e o dobro da área do quadrado é par. Logo, é impossível recortar o quadrado em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área, pelo teorema do polígono ímpar cromático. E no caso das pipas, será que o teorema do polígono ímpar cromático se aplica? Nós precisamos que a pipa P seja ímpar cromática. Além disso, que o dobro da área da pipa seja par. Observe que o dobro da área da pipa é 2 vezes a coordenada do vértice solto, 2 vezes A. Se nós passarmos a diagonal na pipa, vamos obter 2 triângulos. Todos esses 2 triângulos vão possuir a mesma área, já que a base vai ser 1 e a altura vai ser A. Então, a área de qualquer desses 2 triângulos vai ser metade de A, somando da área da pipa, igual a A. O dobro da área da pipa é 2A. Então, para que seja possível aplicar o teorema do polígono ímpar cromático nas pipas, nós precisamos que a pipa seja ímpar cromática com 2A par. A pipa vai ser ímpar cromática se e somente se A for ímpar. Porque se A for ímpar, o vértice solto será preto. E aí nós teremos a pipa ímpar cromática. E o dobro da área da pipa será par se e somente se 2A é par. Logo, nós temos que se A é ímpar e 2A é par, então é impossível recortar a pipa em qualquer quantidade ímpar de triângulos de mesma área. Se A é par, então o dobro da área da pipa, 2A, também é par, mas a pipa não é um polígono ímpar cromático. Quando A é par, o vértice solto da pipa tem ambas as coordenadas pares, já que esse vértice tem coordenadas AA. Logo, a pipa vai possuir 4 lados cromáticos, e não um número ímpar de lados cromáticos. Porém, a aplicação que divide a primeira coordenada do ponto do plano por A vai levar a pipa P numa pipa deformada petil, em que as coordenadas serão 0, 0, 1 sobre A, 0, 0, 1 e 1A. Observe que a primeira coordenada foi dividida por A. Nesse caso, a pipa petil será uma pipa ímpar cromática, já que o 0, 0 é um ponto branco,
O 1A0 vai ser um ponto preto porque 1 sobre A será ímpar. Como A é par, o inverso de A é ímpar. O ponto 01 é vermelho e o ponto 1A é um ponto do tipo ímpar-par, portanto preto. Logo, a pipa Petil é uma pipa ímpar cromática. Um triângulo da decomposição de P será levado em um triângulo de decomposição de Petil. A área do triângulo T vai ser dividida por A. Então, a área do triângulo Tetil vai ser 1 sobre AT. Como todos os triângulos em P têm a mesma área, todos os triângulos Tetil em Petil também terão a mesma área. E no caso, a área da pipa deformada 2-petil vai ser 1 sobre A da área da pipa P. Como a área da pipa P é 2A, a área da pipa Petil vai ser 2A sobre A, que é 2, portanto, um número par. Assim, a pipa Petil é um polígono ímpar cromático com o dobro da área par. Pelo teorema dos polígonos ímpar cromático, é impossível decompor a pipa Petil em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área. Isso significa que também é impossível dividir a pipa P, em que A é par, em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área. Com isso, tanto faz se A for par ou se A for ímpar, que é impossível dividir a pipa P em uma quantidade ímpar de triângulos ímpar-cromáticos, desde que o dobro de sua área, 2A, seja par. Temos então demonstrados o teorema de Casemates e Stein, que fala que é impossível recortar a pipa em que 2A é par em qualquer quantidade ímpar de triângulos de mesma área. E aí, pessoal, gostaram desse teorema do polígono ímpar cromático? Interessante, não é? É impossível a gente recortar um polígono ímpar cromático em que o dobro da área é par em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área. Esse é um teorema que resolve muitos casos. Espero que vocês tenham gostado. Eu teria muito mais coisas para falar para vocês, mas eu vou ficar por aqui. Vou deixar vocês descobrirem essas coisas na lista de exercício que eu vou passar para vocês fazerem. Tá certo? Eu já deixei alguns exercícios durante a exposição do conteúdo para vocês. E outros exercícios vão ficar para vocês fazerem também, que são bastante interessantes. Beleza? Eu vou expor agora a lista de exercícios para vocês, fazer alguns comentários e depois eu volto no final para me despedir de vocês. Beleza? Roda aí! Uma primeira lista de exercícios que vai ficar como tarefa para vocês é sobre a ordem de paridade de números reais. Como vimos, uma ordem de paridade para os números reais é uma função que atribui a cada número real A um valor à linha, que pode ser tanto um número real ou infinito. A linha é igual a infinito se e somente se o A for igual a zero. Se A for um inteiro da forma 2 elevado a k vezes um inteiro P, em que 2 não divide P, então a linha vai ser o valor do k, o expoente do 2. Se A for um número racional do tipo m sobre n, então a linha vai ser a diferença das ordens de paridade do numerador menos do denominador, ou seja, m' menos n'. Se A é um número não racional, então a linha é definida de forma que 3 propriedades sejam válidas. Ou seja, a ordem de paridade do produto tem que ser igual à soma das ordens de paridade. A ordem de paridade de uma soma tem que ser maior ou igual que a ordem de paridade das parcelas. E a terceira propriedade diz que se numa soma uma das parcelas tiver uma menor ordem de paridade, então a ordem de paridade da soma é igual à ordem de paridade dessa parcela, que tem a menor ordem de paridade.
Assim, nós podemos definir quando um número real A é par ou ímpar. Se a ordem de paridade de A for maior do que zero, o número real A é par. Se a ordem de paridade do número real A for menor ou igual que zero, o número real A é ímpar. A primeira tarefa de vocês vai ser mostrar que as três propriedades P1 e P2 e P3 acima são válidas para todos os números racionais. Isso foi deixado como tarefa para vocês já na exposição do conteúdo. Outro exercício que também foi deixado como tarefa para vocês é sobre a ordem de paridade de dois números. O x1 é 1 menos raiz de 17 e o x2 é 1 mais raiz de 17. Esses números são raízes da equação do segundo grau x² menos 2x menos 16 igual a zero. Vocês vão ter que mostrar que a ordem de paridade da soma de x1 mais x2 é igual a um certo número, vão ter que calcular esse número, e que a ordem de paridade do produto desses números também é um certo valor e vocês vão ter que calcular esse valor. Depois, vocês vão ter que explicar por que a ordem de paridade do x1 é 4 menos a ordem de paridade do x2. Depois, explicar por que x1 e x2 satisfazem três equações que são relacionados aos pedaços da equação do segundo grau ao qual eles são raízes. A primeira equação diz que a ordem de paridade de x² menos 2x tem que ser igual a 4. A segunda equação diz que a ordem de paridade, na verdade, 2 vezes a ordem de paridade do x tem que ser igual a 1 mais a ordem de paridade de x mais 8. E a terceira equação diz que a ordem de paridade de x mais 4 mais a ordem de paridade de x menos 4 tem que ser igual a 1 mais a ordem de paridade de x. Por fim, vocês vão ter que explicar por que x1 e x2 são ambos pares e por que os valores da ordem de paridade de x1 e de x2 só podem ser 1 ou 3. O terceiro exercício que vocês vão fazer é calcular a ordem de paridade de dois números e determinar se esses números são pares ou ímpares. Esses números são raiz de 2 sobre 2 e 1 menos raiz de 2. O quarto exercício é para vocês mostrarem que valem 4 propriedades. A primeira é que o produto de dois números reais pares é sempre par. A segunda é que o produto de dois números reais ímpares é sempre ímpar. A terceira é que a soma de dois números reais pares é sempre par. E a quarta é que se A for um número real par, então 1 sobre A é um número real ímpar. Por fim, um último exercício que vocês vão trabalhar é o seguinte. Vocês vão ter que dar exemplos para as seguintes afirmações. A soma de dois números reais ímpar pode ser par. E a soma de dois números reais ímpar pode ser ímpar também. Observe que esses números não podem ser inteiros, porque a soma de dois inteiros ímpares é sempre par. A terceira propriedade que vocês vão ter que dar um exemplo é que se A é ímpar, então o inverso pode ser par. E se A for ímpar, o inverso também pode ser ímpar. Vocês vão ter que determinar números reais A satisfazendo essas propriedades. Gravando. A segunda lista de exercícios que será deixado como tarefa para vocês é sobre o plano colorido. Como vimos, um ponto XY no plano é branco se ambas as coordenadas forem pares, ou seja, se a ordem de paridade de ambas as coordenadas for maior do que zero. Um ponto é preto quando a primeira coordenada é ímpar e essa primeira coordenada é tão ímpar ou mais ímpar do que a segunda coordenada. Isso significa que a ordem de paridade da primeira coordenada é menor ou igual a zero, e a ordem de paridade dessa primeira coordenada é menor ou igual do que a ordem de paridade da segunda coordenada.
Um ponto vai ser vermelho quando a segunda coordenada for ímpar e essa segunda coordenada for mais ímpar do que a primeira coordenada. Isso significa que a ordem de paridade da segunda coordenada é menor ou igual que zero e essa ordem de paridade da segunda coordenada é menor do que a ordem de paridade da primeira coordenada. Nós vimos que qualquer reta ou segmento de reta no plano colorido possuem pontos de duas e somente duas cores. Definimos também um segmento cromático, que é aquele que possui extremidades de cores diferentes. Também definimos o que é um polígono ímpar cromático, quando ele tem uma quantidade ímpar de lados cromáticos. O primeiro exercício que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Vamos considerar um segmento não cromático, digamos com extremidades brancas, em que seus pontos são todos pretos ou brancos. Vamos considerar uma partição desse segmento em K segmentos cromáticos e L segmentos não cromáticos. Vocês vão ter que explicar porque se acrescentarmos mais um ponto nessa partição, nós teremos uma das seguintes possibilidades. K mais 2 segmentos cromáticos e L menos 1 segmentos não cromáticos. Ou K segmentos cromáticos e L mais 1 segmentos não cromáticos. O segundo exercício é sobre a partição de segmento cromático. Vamos dizer que nós temos um segmento cromático com uma extremidade branca e outra extremidade preta. E vamos considerar uma partição desse segmento em K segmentos cromáticos e L segmentos não cromáticos. Vocês vão ter que explicar por que, se acrescentarmos mais um ponto nessa partição, nós vamos ter as mesmas possibilidades do que o exercício 1. Com isso, é possível estabelecer o exercício 3. Vocês vão ter que explicar por que qualquer partição de um segmento no plano colorido sempre mantém a paridade de segmentos cromáticos. Nós usamos isso para demonstrar o lema de Sperner, lembram? O próximo exercício diz que considere um ponto XY branco. Qual é a cor do ponto 1 sobre XY e do ponto X 1 sobre Y? Vocês vão ter que determinar a cor desses dois pontos. O quinto exercício é para vocês explicarem por que um triângulo no plano colorido é ímpar cromático, se e somente se os vértices desse triângulo são branco, preto e vermelho. Ou seja, esse triângulo é um triângulo colorido. Por fim, vocês vão considerar um quadrilátero do tipo pipa, em que os vértices são 0, 1, 0, 0, 1, 0 e a, em que a é um número real positivo diferente de meio. Ser diferente de meio é para que nós tenhamos realmente um quadrilátero, senão a gente vai ter um triângulo. O que vocês vão ter que explicar é porque essa pipa é ímpar cromática, se e somente se o a é ímpar. Gravando. A terceira e última lista de exercícios que será deixado como tarefa para vocês é sobre recorte de quadriláteros em triângulos de mesma área. Nós vamos definir o que é um semiquadrado. Um semiquadrado de vértice solto em um ponto AB é um quadrilátero com vértices em 0, 1, 0, 0, 1, 0 e AB, em que A e B são ambos maiores do que 0 e A mais B é diferente de 1, para que a gente realmente tenha um quadrilátero e não um triângulo. As pipas são semiquadrados em que A é igual a B. O teorema do polígono ímpar cromático garante que é impossível recortar um polígono ímpar cromático em que o dobro da sua área é par em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área. O primeiro exercício, vocês vão mostrar que o dobro da área de qualquer semiquadrado Q com vértice em AB é igual a A mais B. O segundo exercício é para vocês considerarem um semiquadrado Q com vértice solto em AB, em que A é ímpar e A mais B é par.
vocês vão ter que explicar por que é impossível recortar esse quadrilátero semiquadrado Q em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área. O terceiro exercício é para vocês exibirem uma maneira de recortar o semiquadrado Q com vértice solto no ponto 3 meios em 5 triângulos de mesma área. No quarto exercício, vocês vão considerar uma pipa P com vértice solto em uma fração A igual a M sobre N, ou seja, com vértice solto no ponto AA, em que M e N são ímpares. Vocês vão ter que explicar por que é impossível recortar essa pipa em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área. No quinto exercício, vocês vão ter que exibir uma maneira de recortar a pipa com vértice solto no ponto 13 décimos em 13 triângulos de mesma área. No sexto exercício, vocês vão ter que explicar por que é impossível recortar a pipa com vértice solto no ponto raiz de 3 em uma quantidade ímpar de triângulos de mesma área. Por fim, no sétimo exercício, vocês vão ter que mostrar que o recorte da figura abaixo, observe que a figura abaixo é uma pipa com vértice solto no ponto raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Vocês vão ter que mostrar que esse recorte que está colocado aí é um recorte em 21 triângulos de mesma área. Esse exercício é interessante porque por muito tempo Casimati e Stein acharam que era impossível recortar essa pipa com vértice solto em raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2 em quantidades ímpares de triângulo de mesma área. Porém, em 2009, os matemáticos Jepsen, Sandberg e Hauer demonstraram que sim, é possível em 21 triângulos, como está aí na figura. E aí, pessoal, chegamos ao final então dessa atividade. Olha, foi um prazer para mim trabalhar com vocês aí e conduzir vocês nesse problema de recortes de polígonos em triângulos de mesma área. Beleza? Espero encontrar vocês numa próxima, ok? Abraços aí e boa sorte, bons estudos!